Diz assim a palavra do Senhor na versão da minha Bíblia: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar seus assentos. Graças a Deus, graças a Deus. Diga para o irmão que está ao lado: a bênção da unidade na família. A bênção da unidade na família. Este é o nosso tema, amém? A bênção da unidade na família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que no final desta mensagem o irmão entenda que a verdadeira comunhão entre os irmãos ou entre a família é um reflexo do caráter de Deus. Louvado seja Deus. E os Salmos de número 133 é um cântico curto, mas repleto de significado espiritual. E Davi, ao escrever este salmo, ele celebra a comunhão fraternal como algo bom aos olhos de Deus e agradável à alma humana. Estamos a falar sobre a bênção de Deus na família. E então, o que é bênção? Bênção é o ato de abençoar. Bênção também, favor divino, graça, proteção espiritual ou concessão de bens materiais e espirituais. Sobre tipos de bênção. A bênção vem de Deus, é dada por Deus. A bênção também é dada pelo sacerdote. E a bênção é dada pelos pais aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem, por exemplo, o pai dele ou a mãe dele nunca só lhe disse: meu filho ou minha filha, tens a minha bênção. Mas pelo facto de você pertencer à família comunhão e plenitude, você estar aqui nesta manhã, você tem a bênção de Deus na tua vida e também na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o mundo se divide por interesses e conflitos, Deus chama as famílias, Deus chama o seu povo à unidade. Porque onde há unidade, ali há união, há presença e há poder e também há bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E atualmente a família enfrenta diversos desafios, porque o diabo tem feito tudo, tem investido fortemente para atacar e também para destruir as famílias. E um dos maiores problemas também que as famílias enfrentam é a falta de unidade nas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. É a falta de unidade. Hoje estamos a viver momentos em que, em vez de as famílias estarem unidas, cada um procura se afastar da sua família. E isto aqui não é vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe me dizia assim que, olha, família é mesmo família. Você pode ter vários amigos, pode ter muitos amigos, pode ir brincar. Mas quando o sol se opõe, você tem de se recolher e voltar para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.
Você pode ter vários amigos, várias amizades, mas quando o sol se opor, quando se escurecer, você tem de retornar à sua casa, à sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E então, para que tal não aconteça que haja desunião na família, é responsabilidade da família fazer o quê? Temer que ao Senhor. Honrar e respeitar, se submeter à vontade de Deus. Servir que ao Senhor com honestidade, com lealdade e fidelidade. E também dedicar-lhe o primeiro lugar na vida. Quer dizer que a família deve colocar Deus como sua prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro não é os negócios. Primeiro não é as nossas michas. Mas sim, primeiro Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a falar sobre a bênção da unidade na família. Para dizer que, ponto número 1, a união é um bem precioso diante de Deus. O Salmos de número 133, no versículo de número 1, diz que: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos, é que a família viva que em união. Para dizer que a unidade é um presente de Deus. Davi não fala de algo imposto, mas de algo que é experimentado. Viver a união. A união não deve ser imposta, mas sim a união ela deve ser exercitada todos os dias. E a verdadeira comunhão não é fruto de esforço humano, mas do Espírito Santo agindo entre a família e agindo entre os irmãos. Louvado seja Deus. E também a união ela é boa porque reflete o caráter de Deus. O que quer dizer que Deus ele é trindade em perfeita unidade. O que quer dizer que Deus ele é Pai, Deus é Filho e Deus também é Espírito Santo. Amém ou não amém? Deus ele é que é trindade em perfeita unidade, porque Deus ele é Pai, ele é Filho e ele é que é Espírito Santo. Aleluia. E quando a família vive unida, quando o povo de Deus vive unido, manifesta na terra a natureza do Deus que habita em comunhão eterna. Vamos ver também que a união ela é suave porque traz paz à alma. Porque onde há unidade, há harmonia, há descanso, há cura nos relacionamentos. A desunião ela fere, mas a comunhão ela que restaura. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra comunhão do grego significa koinonia. Comunhão é fazer o meu irmão participante das minhas bênçãos. O que quer dizer que Deus me abençoou, eu também devo abençoar o meu irmão. Louvado seja Deus. E a comunhão ela não deve ser simulada, porque muitos costumam simular de comunhão. Aleluia. Quer dizer que a unidade é boa porque agrada a Deus e é suave porque ela traz bênção. O versículo de número 2 do Salmo 133 diz que como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que quer dizer que a comunhão ela é comparada à unção. O óleo que descia sobre Arão representava o Espírito Santo, consagrando o sacerdote para servir.
Assim também a comunhão consagra o povo, consagra as famílias para ser instrumentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui também existem também famílias, enquanto as outras famílias são usadas como instrumentos de Deus, existem famílias que são usadas como instrumentos de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que enquanto existem famílias que são usadas como instrumentos de Deus, existem famílias que são usadas como instrumentos de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que tem reiterado várias vezes o nosso pai, o reverendo: você jovem que ainda não casaste, não tenha pressa. Aleluia. Quando você quer se meter numa família, ainda procure saber que tipo de família que você queira se introduzir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existem situações na vida que quando você casa, as pessoas quando namoram, elas escondem muitas coisas. Existem coisas que você só vai descobrir depois de 10 anos de casamento. Aleluia. Depois de 10 anos de casamento. Mas se você tiver paciência, esperar ainda um bocado, você vai dar conta que essa família, afinal, não é uma bênção nas mãos de Deus. Esta família é um instrumento nas mãos de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai descobrir que, afinal, que as mortes que acontecem na família é mesmo entre eles que se matam. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje, por causa dos interesses, há pessoas que estão a receber feitiço, mas é para sacrificar os seus próprios familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso é que às vezes você vê, mas o tio dele tem mesmo possibilidade. Por que o indivíduo não vai bater as portas do seu tio? Ele prefere ir procurar uma pessoa desconhecida para lhe ajudar. Diga, há um segredo ali. Há um segredo ali. Ele sabe quem é o tio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou ela sabe quem é a tia dela. Louvado seja Deus. E nós estamos num clima de Natal. Natal significa amor, significa também solidariedade, significa também partilha. Louvado seja Deus. Então, a comunhão ela não deve ser só aqui na igreja entre nós, mas também devemos também viver em comunhão junto com nossos irmãos, a nossa família e também para com os nossos vizinhos, para com os nossos próximos. Louvado seja Deus. Ontem um amigo meu ligou para mim e disse que, Lentino, eu estou a passar por muitas dificuldades, mas quando fui visitar o meu tio, encontrei e meteram aquela música, Ninguém Vai Te Dar Nada. Diz que eu me senti tão mal. Aleluia. Como eu entrou, assim que lhe viram, os miúdos meteram aquela música, não, ninguém vai te dar nada. Aleluia. Aleluia. Hoje há pessoas que eles até estão andando de cima a baixo na Shoprite a fazerem compras, mas de comunhão com o seu próximo não tem mesmo nada. Aleluia. Está aí no Mutundo fazer as compras, até perde o táxi porque se perde nas compras, mas de comunhão com o seu próximo não tem mesmo nada. Aleluia. E Deus nos chama, nós, a exercitarmos a comunhão nas famílias, exercitarmos a comunhão entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Disse que me senti tão mal. Estão dizendo que aqui ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também aqui diz que o óleo se espalha, o óleo desce e não sobe. A verdadeira unidade, ela vem do alto. Ela não é criada por acordos humanos, mas é derramada pelo Espírito Santo sobre o corpo sobre o corpo de Cristo. O óleo se espalha por todo o corpo. A unção que começa na cabeça, que é Cristo,
desce até as vestes que é a igreja, e onde há unidade, a unção flui, e sem impedir, sem impedimento. Louvado seja o nome do Senhor. Existem famílias que eles têm mesmo tudo para dar certo. Por que estão a andar sempre em ciclo, andar sempre em volta, está tudo difícil? Porque é falta de quê? Falta de unidade. Louvado seja o nome do Senhor. É falta de unidade. Numa casa, por exemplo, onde há unidade, onde há comunicação, se a esposa já passou na padaria, comprou pães, onde há comunicação, onde há unidade, o esposo não precisa mais trazer pães. Aleluia. O que acontece às vezes? O esposo já trouxe pães em casa, 24 pães, a esposa trouxe os pães, o esposo também traz mais 24 pães. Eles só vivem 3 em casa. Total são 48 pães. E como não há comunicação, não há unidade, você compraste mais pão? Sim. Compraste mais por quê? Também não me falaste. Quer dizer que seu esposo já trouxe pães, a esposa teria que açúcar e chá ou manteiga. Louvado seja o nome do Senhor. E então, por isso que é importante, é necessário que haja comunhão, haja unidade e também haja que comunicação na família. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a ajudar alguém nesta manhã? Estamos a ajudar alguém nesta manhã? Então é necessário que haja que unidade. E quando há unidade, aquilo que você poderia fazer em 1 ano, você pode fazer em 6 meses. Louvado seja o nome do Senhor. Existem famílias, conforme dizer que existem famílias em que o tio é mesmo chefe. Em vez de ajudar o sobrinho para lhe dar também emprego, a sobrinha, o fulano, não. Ele prefere ajudar pessoas de fora. Dizer que é para ser bem falado. Ele esqueceu que quando tiver dificuldades, são mesmo os seus familiares que vão lhe ajudar. Aleluia. Aleluia. Ele esqueceu que são mesmo os seus que vão lhe ajudar. E quando tiver dificuldade, aquelas pessoas que ele deu emprego também vão ajudar os seus. Aleluia. Por isso você vê, mas o tio dele foi mesmo um chefe grande. Quer dizer que faltou que comunhão, faltou que unidade. E esta falta de unidade, de comunhão, tem afetado que as famílias. Existem famílias que só se encontram mesmo quando é óbito. Existem famílias que só se encontram quando que é casamento. Se não houver óbito, não houver casamento, nunca já vão se encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Até você pode apanhar uma crise que vão te levar, são os teus vizinhos para o hospital, não vai ver nenhum familiar. Pela falta de unidade e falta de comunhão. E nós precisamos exercitar isso. A comunhão não pode ser teoria, tem de ser que na prática. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ponto número 3. A união atrai a presença e a bênção de Deus. Aleluia. A união atrai a presença e a bênção de Deus. O mesmo Salmos 133, no versículo de número 3, diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. E a bênção para sempre. Para dizer que a comunhão refresca e vigora como o orvalho. O Monte Hermon era conhecido pela sua neblina úmida, que fertilizava a terra. Assim, a comunhão traz vida e renovação à alma que é cansada. Onde há comunhão,
onde há unidade, onde existe espírito de interajuda, há um alívio ou não alívio? Há um alívio, louvado seja Deus. Há um alívio e você sente a sua alma que é renovada. E também a comunhão desce sobre Sião. O que quer dizer que Sião era o lugar da adoração. E onde o povo de Deus e onde as famílias se reúnem com um só coração, a presença de Deus se manifesta. O orvalho do irmão simboliza o refrigério espiritual que vem do alto. A comunhão é o ambiente da bênção permanente, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para dizer que a unidade é o lugar onde Deus decide agir, prosperar e derramar a vida que é abundante. Quando eu estava a meditar neste texto, eu percebi que entendi que afinal a bênção não é pedida. A bênção é que ela que é ordenada para aqueles que vivem em comunhão. Aleluia. Eu disse que a bênção ela não é pedida, ela que é ordenada, de acordo com o versículo da número 3. A bênção não é pedida, ela é ordenada. Você pode orar bué, pedir bué, mas se você não estiver em comunhão, aleluia, se você não estiver em comunhão, em unidade, aleluia, as coisas não vão acontecer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também como se posicionar para manter a unidade na família, mesmo com os vários ataques do mundo. Primeiro, número 1, tens que desejar que a unidade na sua família. Aleluia. Tens que desejar a unidade na sua família, no seu lar. Uma família unida, ela prevalece diante das dificuldades da vida. Esta família prospera em seus projetos e glorifica a Deus. Mesmo o rei Salomão, em Eclesiastes 4, capítulo 4, do versículo 9 a 12, Salomão nos ensina que a nossa união ela é poderosa para vencer o inimigo. Nos faz prosperar e também nos mantém em pé. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz que a oração feita em unidade é poderosa em seus efeitos. Se nós estivermos aqui a orar, estivermos unidos, a nossa oração ela que é poderosa. Louvado seja Deus. Ponto número 2, manter a unidade com os filhos. Existem muitos relatos bíblicos sobre contenda entre os irmãos e alguns deles resultaram em tragédias. Por exemplo, os pais precisam criar os filhos com sabedoria, sem que cada um deles perceba que o pai está a priorizar o outro. Por exemplo, você e os teus filhos, um lhe matriculaste lá na irmã Fracinete. Na mochila dele você põe lá sempre lanches. E o outro você lhe matriculaste no bate-chapa daqui da escola 12. Aleluia. Amém. Amém ou não amém? O outro filho você lhe matriculaste lá na irmã Fracinete. O outro você lhe matriculaste aqui no bate-chapa da escola 12. Vai a pé, não tem lanche. Ele vai perceber que não, aqui o pai parece que está a priorizar mais o irmão do que a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E isto pode levar tempo, Você está a criar um problema que até quando Deus te chamar, você vai deixar esses problemas. E o que vai acontecer? Em vez da família estar unida, haverá que desunião familiar. E a família vai ver que em contenda, em conflitos. Louvado seja Deus. E também servir, a família também deve servir ao Senhor. Conforme Josué 24:15, que diz que
eu e a minha casa serviremos que ao Senhor. Se os outros servem outras coisas, outros deuses, porém você tem de escolher para que haja unidade. Eu e a minha casa devo servir que ao Senhor. Aleluia. E a igreja ela é composta por famílias. Se as famílias forem unidas, a igreja também será unida. Não há ninguém que está aqui sentado que não veio de uma família, a não ser que seja um extraterrestre. Ou você tem a tua família e você também é família de alguém. Aleluia. Então é vontade de Deus. Pelo facto de você pertencer a uma família, isso não foi algo acidental, mas sim foi propósito e vontade de Deus. Aleluia. Eu disse aleluia. E muitas vezes nós ficamos preocupados com os ataques que corrompem a família. E esses ataques que corrompem a nossa família estão expostos na TV, na internet e nos filmes, e nos esquecemos do cuidado interno do dia a dia que devemos ter com a nossa própria família. Aleluia. Estamos mais preocupados com os ataques de fora, mas nos esquecemos do cuidado que nós devemos ter internamente na nossa própria casa. O meu avô, o avô Kamati, ele é cozinheiro. Quando se fala de comunhão. E para você dar conta se uma família vive mesmo em comunhão, é também no momento da partilha das refeições. E embora haja tantas correrias de segunda a sábado, mas a família tem que ter sempre um momento que se reúne à mesa para partilhar junto com as refeições. Louvado seja Deus. Hoje você vê, o pai está na sala, quer dizer que mão no garfo, mão no comando. A mãe também está na cozinha, a raspar macoco com colher na panela. O filho mais novo está no quarto, com a tigelinha dele, mas com PlayStation no quarto. Você dá conta que não, aqui está faltando aqui unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dizer que o meu avô Kamati, ele é cozinheiro. O avô Kamati, o que ele fazia? Ele, depois de preparar a refeição, ele chama todos, vindem cá. O fulano não está, ok. O fulano não está. Quer dizer que os ausentes são os primeiros a serem servidos. Ele primeiro serve os ausentes e põe lá no armário com a chave. Tá. Depois coloca a comida na mesa, os presentes, todos vamos à mesa. E você que esteve no momento que prepara a refeição, você pode desmentir que não comi, é mentira, ele sabe que você comeste. Porque ela na mesa onde controla o quê? A família. Aleluia. Quer dizer que é na mesa onde o pai vê. O fulano está onde? Não está, foi brincar. Já sabe que o fulano não comeu. Quer dizer que ali é a comunhão. Hoje você vê mãe, até esquece de servir o filho. O filho que está vindo, não, mamãe não comi. Estavas aonde também? Aleluia. Aleluia. Depois os filhos, esse tempo de manga, vai se entulhar de mangas verdes. Louvado seja o nome do Senhor. O filho depois vai se entulhar de mangas verdes. Vai falar que a zarafina é falta de comunhão que na família. Sim. Uma casa onde você vê que há comunhão e no momento da partilha. É ali onde o pai dá conta que não, está a faltar o Tozé. Está a faltar o Zezinho, não comeu. Está a faltar o Belo. Está a faltar o Augusto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você, pai, também está lá na sala, um garfo na boca, a mão no comando. A mãe também só inclinou a cabeça na panela a raspar. Tipo, está dando manivela na sonda. Que é isso? Louvado seja Deus. Às vezes nos preocupamos com os ataques de fora e nos esquecemos da nossa responsabilidade interna dentro da casa, aquilo que nós devemos fazer para a nossa própria família. Louvado seja Deus. Por isso mesmo a nossa vigilância em relação à família deve ser contínua e com atenção. Devemos orar
e nos esforçar para que a nossa família viva em unidade, glorifique a Deus e também seja um exemplo para outras famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir que devemos orar e nos esforçar para que a nossa família viva em unidade, glorifique a Deus e seja exemplo para outras famílias. Porque existem famílias que não são exemplos para outras famílias. Aleluia. Eu disse que existem famílias que não são exemplos para outras famílias. Aleluia. Então, uma família que lixotaram da Casa Verde porque são feiticeiros foram parar no Choco. No Choco lixotam lá, mas vão parar no Gituno porque roubaram. Esse não é um exemplo para outras para outras famílias. Ou diz que não lhe apanharam porque caiu com a vassoura entre a Casa Verde e a Negola. Esse não é um exemplo para outras famílias. Então devemos orar e nos esforçar para que a nossa família viva em unidade, glorifique a Deus e seja exemplo para outras famílias. Aleluia. Para concluir, o Salmos de número 133 nos ensina também que a verdadeira espiritualidade se manifesta na comunhão. Amém ou amém? A verdadeira espiritualidade se manifesta na comunhão. Para dizer que a comunhão é boa e suave, porque reflete o amor de Deus. A comunhão é como o óleo, porque traz unção e serviço. Eu e a minha casa serviremos que ao Senhor. E nesta coisa de servir, também tem alguns que não estão a servir nada bem. Então, procure servir bem. Aleluia. A comunhão é como um orvalho, porque ela renova e produz vida. E o diabo sempre tentará dividir, porque sabe que onde há unidade há poder. Aleluia. Mas quando a família de Deus, quando o povo de Deus decide andar junto, amar sem inveja, servir sem vaidade e perdoar sem orgulho, o céu se manifesta na terra. Aleluia. Vou repetir. O diabo sempre tentará dividir, porque sabe que onde há unidade há poder. Mas quando a família de Deus decide andar junto, amar sem inveja, servir sem vaidade e perdoar sem orgulho, o céu se manifesta na terra. Por isso é que o diabo tenta a todo custo atacar as famílias para não estarem unidas, porque sabe que ali se houver unidade, a bênção vai fluir. Aleluia. Então temos que estar aqui até atento. Mesmo com as pancadas, mesmo com as lutas, devemos que nos unir. Aleluia. Talvez haja divisões, haja feridas ou distância no meio da sua família. Mas hoje o Senhor te chama a restaurar a comunhão e viver a bênção da unidade. Aleluia. Se calhar há divisão na tua família, há distância. Mas hoje o Senhor te chama para você fazer o quê? Para você exercitar, para você restaurar a comunhão e viver a bênção do quê? Da unidade. Louvado seja Deus. Conforme dizia aqui, existem famílias de comunhão, não existe nada. É mesmo cada um por si e Deus para todos. Por isso é que a família não avança. Os projetos não avançam. Porque cada um por si e Deus para todos. Dizia um mais velho que, olha, hoje em dia estamos a ver um momento em que na panela do outro não tem molho. Aleluia. Na panela do outro não tem molho.
Aí de ti, se você faz o teu fundo e esperar que não, o vizinho que vai me dar quando tu chega lá é zero, é golo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não importa se há divisão na tua família, mas hoje Deus nos chama, nós restaurarmos a comunhão na nossa família. Restaurarmos a bênção da unidade na nossa casa. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. E hoje estamos a viver momentos difíceis. Eu gosto muito quando leio Atos capítulo 2, do versículo 40, fala sobre a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e eles tinham tudo em comum. Aleluia. Eles tinham tudo em comum. Será que hoje nós temos tudo em comum? Amém? Será que hoje temos tudo em comum? Aqui está sentado, mas a pasta está ao lado toda hora, está atento, mas está orando na pasta. Aleluia. Quer dizer que ele vive em um ambiente de desconfiança permanente. Aleluia. Ele vive em um ambiente de desconfiança permanente. A pasta está aí, mas está toda hora atenta. Minha pasta está a adorar, mas está toda hora na pasta. Uma vez no AMBO estávamos a adorar, enquanto o pregador foi lá pôr o telefone na carga, estávamos em espírito de adoração. Quando dissemos um amém, fomos lá ver o telefone, já era, já foi. Aquilo, constrangimento total. E quem é esse todos aqui? Se temos tudo em comum, então quem fez isso? Aleluia. Amém ou amém? Amém ou amém? Eles tinham tudo em comum. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. E hoje estamos a viver momentos difíceis. Por que muitos também desconfiam? Desconfiam porque hoje, aquilo que se diz que hoje só existem interesses permanentes. Não existem amizades que permanentes. Amém ou amém? Estamos a ajudar alguém nesta manhã? Eu sei que muitos desconfiam por quê? Porque hoje, praticamente, não existem amizades permanentes, mas sim existem interesses permanentes. Diga, eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Hoje estamos a ver momento que quando alguém está a vir te dar alguma coisa, é porque espera algo que entrou em troca. Aleluia. Ou ele tem algum objetivo para alcançar, então começa a te adormecer um bocado, tipo vai te dando. Quando você se espantar, já está. Aleluia. Amém ou amém? Mas nós devemos fazer algo que é diferente. Dizia que hoje está na moda. Só existem interesses que é permanente. Até porque quando alguém quer dar alguma coisa, você está a receber, mas o coração está na mão. Mas será? Será? Aleluia. Aleluia. Eu também aprendi que quando você vai num sítio, estão a te receber bem, não fique descansado. Amém? Aleluia. Mas nós aqui somos que diferente. Aleluia. Você chega num sítio, de repente, aqueceram já a água, massagem nas costas, nos pés. E você dá conta que você não merece. Quando a esmola é demais, o pobre que desconfia. Estão a te fazer massagem, de repente. Quando você se espantar, pode ser que aquele é um ambiente que eles criaram só para te distrair. Quando você se espantar, já está. Você não vai entender nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus nos chama nesta manhã a nós fazermos algo que é diferente.
Aleluia. Deus nos chama a fazermos algo diferente. Amar sem inveja, servir sem vaidade e perdoar sem quem? Sem orgulho. Sem orgulho. É que Deus é tão bom, que nos deu uma capacidade tal, que quando já não estão em comunhão contigo, você não precisa ser licenciado, ser mestre ou doutor, para você entender que aqui já não me querem mais. Aleluia. Você chega a ver mesmo o ambiente, não, eu aqui estou frito. Aleluia. Você dá mesmo conta que eu aqui, é só orar, louvado seja o nome do Senhor. Há quem diz que estás perdoado, mas não te perdoou. Aleluia. Há quem diz que estás perdoado, mas não te perdoou. Por isso é que eu dizia que o perdão seja que sem orgulho, sem orgulho. Aleluia. O perdão seja sem orgulho. Há quem pode dizer que eu te amo, você é meu irmão. Mas você vê, quer dizer, aquilo que os juristas chamam de simulação. A simulação é quando há divergência entre a vontade real e a vontade que é declarada. Ele fala uma coisa, mas também faz outra coisa. Isso para você perceber, não é preciso só saber ler e escrever. Mesmo se você não sabe ler e escrever, você dá conta que não, aqui alguma coisa não vai bem. Deus nos chama a atenção nesta manhã para nós fazermos diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a comunhão é o solo fértil onde Deus faz nascer a vida eterna. Onde há união, há presença. E onde há presença, há poder. E onde há poder, também há que? A bênção. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor.